E vamos lá. E olha, gente, vão interagindo, tá? Manda sinalzinho, podem escrever no chat. Qualquer coisa a gente vai estar lendo aqui para você também, Thaís. Tá bom? Combinado. Ô, Japa, você me ajuda aí, hein? Ângeles também. Patrícia entrou também? Se a Patrícia entrou também, olha. Ela já comentou um pouquinho, né, da formação, mas eu vou colocar aqui, não como orgulho, mas vocês vão entender depois por que eu coloquei. Minha formação inicial foi pedagogia, aí eu fiz algumas especializações, só que isso era muito ainda querendo me descobrir. Essas outras formações, como terapeuta, me especializei em neurociência afetiva, neurociência do comportamento, foram formações que eu escolhi já com uma consciência maior de contribuição para o outro, então já era algo que eu queria, que eu desejava muito. E além dessa parte racional, de certificados, né, a gente tem uma história de vida, a gente tem muitos processos, a gente tem muitas coisas que vai além de certificados, né, eu quero deixar muito claro isso, que essa Thaís, ela se identifica com processos de buscar ferramentas que trazem certificados, mas tudo bem pessoas também aprenderem através de experiências e através de outros processos, né, cada ser é um indivíduo muito único, né, e é uma dessas propostas também desse encontro é trazer essa humanidade, né, ver o indivíduo como um ser único. Mas falando além das minhas formações, né, eu tive leucemia linfóide aguda quando eu tinha 10 anos de idade. Meu pai faleceu quando eu tinha também 10 anos de idade. Foi a diferença, assim, foram de 2 meses e meio. Eu mudei de cidade em plena adolescência, com 15 anos. Eu passei por um relacionamento conjugal, ele era um relacionamento tóxico, né? Eu passei por um puerpério, acabou uma pós-gestação, a minha segunda gestação, com uma depressão pós-parto. Então, eu tive muitos movimentos na minha vida de caos, de peso, de sensação mesmo de estagnação, né? Mas, e além, né, desses processos, dessas experiências na minha vida, eu também sou mãe, e eu tenho essa versão, né, eu falo que nós somos camadas, as mulheres, e a maternidade foi o que trouxe uma motivação para mim me descobrir, me melhorar, né, e foi inicialmente pelos meus filhos, e hoje eu quero me melhorar por mim, e impactar automaticamente eles e todas as minhas relações. E aqui também tem uma Thaís mulher, que traz uma força ancestral, né, e honra todas as dores dos seus antepassados. Todos que tiveram aqui, ela carrega uma potência dessa energia do homem, da mulher, desse feminino e desse masculino. E eu também tenho essa Thaís criança, essa Thaís criança, né? E essa Thaís criança, a gente tem ela, não é só a Thaís que tem, todos nós temos também essa Thaís mulher, e quem é mãe tem essa Thaís, essa versão mãe, né? Essa versão criança, ela às vezes vem nos visitar, né? E hoje eu consigo lidar quando essa Thaís criança quer alguma coisa dessa Thaís mais adulta, né? E ela traz uma espontaneidade, uma autenticidade, uma liberdade, e ela traz muito uma essência e uma conexão com Deus. E na minha história, toda a minha história, né, como ela falou, eu vejo que ajudar as pessoas com bem-estar emocional, tornando relações mais leves, é algo que veio como um propósito, não um propósito no sentido pesado da palavra, assim, mas no sentido que eu posso estar contribuindo com as pessoas com bem-estar emocional mesmo, né? E hoje eu vou estar contribuindo um pouquinho com vocês, falando
alinhando a mentoria, né, com processo de autossabotagem do seu negócio, né, desenrolando o processo de autossabotagem do seu negócio. Então, tirando o peso e deixando algo mais leve, mais fluido. Aqui eu coloquei negócio, mas também poderia ser vida, porque o que eu vou estar trazendo para vocês impacta na vida, na verdade, né? Mas a ideia é vocês focarem também numa visão de negócio. E o objetivo é sensibilizar através de informações, prática, a conexão com o coração, com o sentir, deixando de lado um pouco o cognitivo, a racionalização em excesso, e trazer reflexões e práticas para tornar a relação com você e com o seu negócio mais leve. E contribuir com o processo de aceitação e liberação de algumas crenças e sentimentos que possam estar deixando estagnado o seu negócio, a sua vida. E aqui eu trouxe essa imagem, né? A gente nasce com um sentir muito forte e a gente vai, no nosso sistema, às vezes ficando tão racional, tão desconectado com esse sentir, né, com o corpo. E a proposta é trazer um equilíbrio. Aí a gente vai ver sobre neurociência, e aqui é o conteúdo, né? Mas vamos lá, agora sim. O que faz eu me auto-sabotar mesmo com informações chegando para mim? Né? Então, a gente tem acesso que o açúcar, que o corante, que o aromatizante, que o conservante, que o doce, enfim, não faz bem para o nosso organismo. A gente tem isso muito acessível cada vez mais, né? A internet está trazendo isso, enfim, os livros trazem isso. E a gente também sabe, por exemplo, que uma academia, que uma atividade física é algo bom. Só que muitas vezes a gente não consegue eliminar o doce da nossa vida e não consegue manter uma constância numa atividade física, né? Eu trouxe esses exemplos, mas podem serem outros. Então, o que está acontecendo? Por que vem esse processo que não deixa eu ter essa constância ou eu eliminar o que eu não quero mais para minha vida? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre sistema de crenças. E hoje eu vou falar de sistema de crenças primário, que é construído na nossa infância, principalmente nos 7, 8 primeiros anos. Mas esse sistema de crença, ele vai até os 10 anos. Mas eu estou falando de parte teórica, mas eu vou estar explicando para vocês, tá? A gente vai estar falando de crenças de um consciente coletivo e de crenças consciente coletivo de uma... por exemplo, crenças de mulheres. As crenças das mulheres relacionadas a sofrimentos ancestrais também, né, relacionado ao masculino. Tem crenças de servidores públicos, tem crenças de negócios também específicas. Então, é como se formasse um grupo, né, um coletivo, uma massa. E também crenças ancestrais, epigenética, né, transgeracionais, que traz em 7 gerações. A gente carrega cor de cabelo, o meu tá pintado, né? Mas a gente carrega cor dos olhos, cor de cabelo, enfim, tom de pele. E a gente também carrega algumas crenças geneticamente. E para iniciar, vou começar a falar do sistema de crença primário. Então, a gente vem, na nossa essência, nós somos uma essência amorosa, compassiva, verdadeira, presente, curiosa, criativa, confiante, alegre. Mas a gente vem com essa essência e vem com necessidades básicas natas, que é a sensação de conexão, de pertencimento e de segurança. E se essas necessidades, gente, de conexão, de pertencimento e de segurança, elas não são atendidas,
Ou o nosso corpo sente o oposto, nosso corpo sente que a gente foi rejeitado, nosso corpo sente que a gente foi excluído, nosso corpo sente medo, insegurança, nosso corpo sente desamor. Então, é uma questão de interpretação, a gente vai se desconectando daquela essência, né? Isso acontece porque a gente nasce aqui, ó, com essa parte do nosso cérebro que chama cérebro, conhecida como cérebro reptiliano, desenvolvida. Esse cérebro, ele protege a gente do risco de morte. Todos os animais têm esse cérebro, né? É o cérebro de luta e fuga. A gente nasce com uma parte do cérebro, que é o sistema límbico, que é essa parte laranja, que é a parte emocional, também desenvolvida. Mas 76% do nosso cérebro, ele não está desenvolvido. Então, por isso que eu falo que às vezes a criança vai interpretar, por exemplo, o quê? Minha mãe trabalha o dia inteiro fora. Se ela trabalha o dia inteiro fora, eu posso estar interpretando a ausência dela como eu estou sendo rejeitada pela minha mãe. Porque se 76% dessa parte do cérebro, que chama neocórtex, ele é responsável por entender contexto, criatividade, capacidade de solucionar problemas, criatividade no sentido mais racional, na verdade, né? A imaginação, e aí a gente nasce com uma estrutura, mas não está conseguindo interpretar algumas situações na vida. Principalmente, como eu falei, nos primeiros 8 anos. E essa parte desse cérebro, ele termina de ser formado por volta de 25 anos. Ele não é formado antes disso. E aquela essência de amor, de confiança, ela vai criando esses sistemas de crenças, olha, vai tendo como se fosse downloads de programa. Eles vão sendo instalados no nosso inconsciente, que eu vou estar comentando depois, conforme o que o nosso corpo sente nas experiências vividas. Então, a nossa essência pura, ela vai conforme a família, conforme a escola, conforme essa interação social, a gente vai formando esse sistema de crenças, né? E aí, como eu coloquei, né? Por interpretações, conforme a maturidade neurológica, e também porque é predominante uma onda cerebral, né? Que é a onda teta, dos 2 aos 7 anos. Mas isso é mais como informação extra. E aí, depois dessa crença, nós criamos como se fosse uma persona, uma máscara, uma estratégia de sobrevivência, que traz alguma proteção, algum benefício. Então, se a criança interpretou assim, o choro incomoda, preciso anular o que eu estou sentindo, ela vai interpretar isso. Então, ela vai ser, né, o sereio bonzinho. Eu não vou estar entrando muito aqui na questão dessas personas, dessas máscaras, dessas estratégias de sobrevivência, né, mas eu posso estar indicando o Enneagrama. O Enneagrama fala muito sobre esses tipos de personas, dessas máscaras. Tem um livro que chama 5 Feridas Emocionais. Esse livro também fala dessas máscaras sociais. Então, você se torna o perfeccionista, você se torna a vítima, você se torna o bonzinho. Então, você vai se tornando algo para se proteger e sempre se sentir pertencente, sempre se sentir conectado, sempre se sentir seguro. E eu, e todo mundo, não tem um que não, eu segui este caminho de crenças, né? E aí vocês vão estar entendendo um pouquinho mais. Eu consegui uma bolsa na faculdade, eu passei num concurso para o público extremamente concorrido, eu comprei terreno, eu construí, eu casei, eu tive minha filha de forma planejada, e eu falo assim, que lendo isso, né, até eu olho assim, né, talvez a gente falando assim não vê nada de incomum, né, mas aí vocês vão estar entendendo um pouquinho.
Então, por trás da Thaís que conseguiu uma bolsa de estudo, tinha crenças. Eu não tenho capacidade de construir meu dinheiro para pagar. Eu preciso de um pai para pagar. No caso aqui foi o ProUni, né? Ser vítima me trará algo bom. Então, eu estava muito nessa persona de vítima, porque eu tive a leucemia e eu perdi meu pai, então eu recebi muita atenção, né? Então, eu ter uma bolsa de estudos é como se eu estivesse ainda numa posição muito de vítima. Eu não posso errar, já que eu consegui uma bolsa, então entra aquela coisa muito de sacrifício. E eu não posso ter prazer, gente. Eu fiz uma faculdade, 4 anos lá na faculdade, e em frente à faculdade tinha um bar, e eu mais 3 amigas, que a gente tem contato até hoje, eu tinha 20 anos, quando eu entrei na faculdade, eu tô com 37, já faz um tempo. A gente era aquela certinha, aquela estudiosa, né? A gente não tinha que ser sempre no. Eu preciso me sacrificar, eu preciso desse esforço não no sentido de dedicação, de algo leve, mas nesse sentido de que eu preciso conquistar isso de forma com sacrifício, né? Por trás do concurso público, eu tinha crenças como: eu preciso de estabilidade, eu preciso trazer segurança para minha família. Deixa eu só ver. Não é vocês que estão. Eu preciso salvar minha família, né? Por trás de eu buscar um concurso público, eu tinha algo que eu tinha que ser a salvadora da minha família. E aí, tipo, concurso público era aquela coisa: nossa, isso é suficiente, né? Não preciso de mais, não mereço mais. E era ainda muito no sacrifício, né? Porque eu trabalhava na época 8 horas, eu fazia estágio, eu fazia faculdade, eu ia de ônibus. Então tinha essas coisas de acordava saía de casa umas 6:30 da manhã e chegava em casa quase 11 horas da noite, 11 horas da noite, dependia de época de prova, enfim. Então, por trás, eu não via possibilidades de negócio, de empreendedorismo, de abrir algo. Eu tinha crenças muito de eu já estou no suficiente, né? Eu não conseguia ter outra visão. E por trás do terreno, a construção da casa, tinha crenças como: não posso pagar aluguel como meu pai, minha família. Se não tiver minha casa, vou estar no risco, falta, né? Eu preciso me sacrificar para ter um lugar para morar. Então, foi algo bem. Eu deixei de viajar para construir minha casa, enfim, foi algo sempre no sacrifício. E por trás do casamento tinha crenças: eu preciso me anular para ter alguém ao meu lado, eu não existo, eu sou insegura, eu não sou suficiente, ele vai dar amor que eu não senti da minha mãe. Só que, assim, eu tô falando isso agora, só que quando eu tava vivendo tudo isso, eu não tinha essa consciência, tá, gente? O que tem é suficiente, né? Não sou merecedora de algo melhor. Então, eu quero deixar claro que hoje eu tenho essa consciência das crenças que eu vivi nos meus 20, sei lá, dos 20 aos 30 anos, mais ou menos. E por trás de crenças, gente, há emoções e necessidades não atendidas. E é o que eu falei, né? Às vezes eu interpretei em algum momento. Às vezes não era uma realidade, mas meu corpo sentiu desamor, meu corpo sentiu algum desafeto, alguma insegurança, algum trauma, enfim. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho, eu trouxe o inconsciente como se fosse um iceberg. A gente tem, né, aí varia, né, tem estudos que falam 8%, 5%, eu coloquei 10%. A gente tem uns 10% de consciência, que é a parte que a gente consegue ver, que é a parte que a gente consegue ter clareza e consegue ter ações efetivas, reais. E a gente tem 90% de inconsciente, que são essas memórias de infância, que são essas memórias ancestrais, que são essas memórias, às vezes, dessa energia que vem do coletivo, e a gente, às vezes, fica numa reação
né, em reações automáticas. 90% a gente reage ao que a gente já viveu. E aí o ego tá dividindo isso, né? E eu tinha dentro dessas crenças que eu comentei agora, desse processo da Thaís que construiu uma casa, que casou, que buscou faculdade, enfim, a emoção que eu tinha era o medo. Então, eu não estava numa emoção positiva, eu tinha medo de faltar as coisas para mim, né? Eu tinha medo da falta, eu estava num processo de escassez muito forte. Aí, 2018 e 2019 foi minha primeira virada de chave. Eu comecei meu processo de sair do medo, da falta, da escassez, ao escolher me divorciar de um relacionamento de quase 15 anos na época, e em seguida comecei a fazer terapias. É a que eu coloquei, né? Eu fiz uma terapia que depois vocês podem estar chamando no particular, no WhatsApp mesmo, que chama Barra de Axis, o Theta Healing e a conexão com a criança interior. Nessa mesma época, eu me divorciei, minha filha estava com 1 ano e 8 meses, né? E eu falo que a maternidade trouxe muita transformação. E os processos de viradas de chave geralmente vêm com algo impactante na vida, né? Pode ter, na época eu nem fazia terapia, né? Mas geralmente vem com algo para impulsionar você. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be. Oh. Eu trouxe esse vídeo para vocês verem que para sair do medo, às vezes para a gente, para qualquer ser humano, não estou colocando o exemplo da Thaís, mas foi o meu processo, eu não consegui ir para a prosperidade, eu não conseguia ir para o mar, que nem esse pinguim, era algo desafiador para mim, né? Você viu que ele voltou para a caixinha, então não foi um processo de um dia para o outro, eu consegui tá saindo desse sistema, né? É o que eu falei, eu estava num processo que eu comecei a olhar para o medo, mas eu ainda não tinha confiança. E o medo, ele vibra baixo, ele é denso, e a gente fica na estagnação e na autossabotagem. E quando eu falo desse medo, eu não estou falando desse medo quando a gente vai atravessar uma rua e a gente tem que ter uma precaução para não ser atropelado, que é um risco real. Eu estou falando desse medo ilusório, esse medo dessa falta, esse medo que gera essa escassez. E assim, gente, a gente tem uma emoção que junto tem uma reação no corpo, né? Na verdade, isso não é uma reação porque está acontecendo junto, gera sentimento, pensamento, e aí gera nossas ações. E a gente tem também um movimento, vibração e uma frequência vibracional. Por enquanto, vocês conseguirem entender o processo de crença primário, tá tudo? Manda joinha aí, gente. Vocês entenderam? Ficou confuso com os meus exemplos? Com essas necessidades de falta? Perfeito. De pertencimento, de conexão, falta de segurança? Os exemplos são claros. Né? E aí, agora, né, eu falei que esse sentimento ele tem uma vibração. E eu quis trazer esse tema para vocês de frequência emocional, de frequência vibracional, porque ele é um tema que não está tão acessível. Quem quiser, gente, vai tomando água, porque a água ajuda nesse processo também dessas informações. E aí, tem um psiquiatra que ele fez um estudo, ele tem um livro, depois eu coloco também no grupo, eu esqueci o nome do livro, e eu já... E ele mediu todas as emoções, né? Ele usou um método, e é o Dr. David Haskins, e ele colocou essas emoções como níveis de consciência. E quando a gente está na emoção
do orgulho, da raiva, do ódio, do desejo, do medo, ansiedade, tristeza, arrependimento, apatia, culpa, vergonha, humilhação, todas essas emoções aqui embaixo, elas são como se fosse, por mais que em hertz é menor, a densidade dessas emoções é maior, elas são as emoções de densidade de densidade baixa, ela é contraída, ela contrai, ela não expande. Quando a gente tem dentro do nosso corpo essas emoções, seja no nível de crenças primárias, seja no nível de crenças carregadas geneticamente, enfim, a gente se auto-sabota. A gente não consegue prosperar, a gente não está na abundância, então a gente vai atrair situações, a gente não vai conseguir ter constância em processos de negócios, em processos de saúde, em processos diversos da nossa vida. Por quê? Porque a gente está numa frequência muito baixa. A frequência da Terra, do planeta Terra, é de 200 Hz. Então, a gente precisa ter uma equiparação ou ser maior que a frequência da Terra para a gente estar conseguindo ter um processo de constância e de abundância, vamos dizer assim, na nossa vida. Por isso que é importante a gente buscar, eu já estou querendo adiantar, né, mas vamos lá. Mas por isso que é importante, e foi falado muito no Talk Day, foi falado muito já aqui mesmo, nas quintas-feiras, do processo da gente se conhecer, da gente se perceber, da gente buscar ferramentas que fazem sentido, né? Eu vou estar colocando aqui algumas que fez sentido para a Thaís, e que ajudou ela a estar saindo desse medo, e está subindo, e está agora num nível que ela consegue não mais se auto-sabotar, não mais ficar nessa escassez. Então, eu vou estar contando para vocês a história um pouquinho da Thaís, e das ferramentas que fizeram sentido para mim. Mas o universo, Deus, Criador, enfim, ele é tão lindo que tem muitas ferramentas que pode conectar com você, com a sua história, com você. Não precisa ser igual a minha, né? Tem pessoas que passaram por outros processos, por outras ferramentas, e tem pessoas que vêm a experiência mesmo, né? Então, falando um pouquinho desse nível de consciência, quando a gente está no nível da vergonha, né, ó, só comentando, aqui a gente vai fazer assim, né, o que eu vou estar falando até aqui, para vocês. Depois a gente entra em níveis mais sutis, que é da coragem, da neutralidade, da disposição, aceitação, perdão, razão, amor, alegria, paz, faltou uma aqui, consciência maior, que são pessoas que já buscam se cuidarem muito, que têm outros processos, né? Nível de 20 Hz. Aqui, vamos imaginar um morador de rua e uma pessoa passando na frente desse morador de rua. Se você está no nível da vergonha, você vai falar assim, é um vagabundo, sujo e nojento, devia ter vergonha na cara e sair dali. Se você está no nível de culpa, a pessoa chega a uma situação dessa por culpa das más escolhas que ele fez, né? Se você está no nível de apatia, ninguém, nem o Estado podem fazer nada pelos moradores de rua. Se você está no nível de sofrimento, que tragédia lamentável, um homem desses, abandonado, sem amigos, sem família, sem ter o que comer, vestir, morar. Então, coloca, né, o sofrimento. Se você está no nível de medo, este homem deve estar esperando a oportunidade para cometer um crime. É melhor chamar logo a polícia. Se você está no nível de desejo, por que ninguém faz nada pelos moradores de rua? Alguém poderia fazer. Se você está na raiva, esse homem parece ser violento e agressivo. A qualquer momento pode atacar alguma vítima. Orgulho. Que absurdo uma pessoa chegar a uma situação dessas. Coragem. Tudo que ele precisa é de um emprego e um lugar para viver.
Neutralidade. Deixe-o quieto, ele estar quieto. Disposição. Vou lá falar com ele e ver se ele precisa de alguma coisa. Aceitação. Certamente este homem tem uma história por trás e motivos que levaram a esta situação. Razão. Este homem precisa solicitar algum auxílio do governo. Ele é um sintoma atual da crise econômica e dos problemas sociais do país. E acima de 500, né, que é da compaixão, enfim, que é do amor. Na lente da compaixão, o homem parece amigável e amável, alguém que não teve oportunidade na vida e foi vítima de algum sistema massacrante que marginalizou. Então, aqui eu posso depois até deixar, traz também como que a gente vê, né, o que está na gente, né, eu coloquei aqui, né, o que vemos no outro está em nós. Então, vocês viram que esse homem deve ser violento, então a gente deve ter alguma raiva guardado dentro da gente. Ah, vou chamar a polícia, ele está pode fazer alguma coisa perigosa, então o medo está em mim, se eu estou vendo isso. O outro está espelhando, né, esse medo que eu não consigo perceber. E aí o que eu ia falando, né, eu não consigo perceber. Porque o nível de consciência é como se a gente colocasse um óculos. Então, eu estou com um nível de consciência baixo. Então, eu vou ser a vítima, eu vou ser a que reclama, eu vou ser a que não consegue ver processos de solução, eu vou ser a que procrastina, eu vou ser enfim, a que está nessa densidade, por exemplo, né? E quando eu estou na neutralidade, eu também estou nesse óculos de neutralidade, eu ainda não consigo ver outros processos, né? Por exemplo, do perdão. Cada óculos é para um nível. Às vezes a gente fala para as pessoas de métodos de algumas coisas, mas é muito desafiador subir esses níveis de consciência dessa tabela que eu coloquei para vocês, né? Não é tão simples, né? As pessoas têm histórias por detrás. E o que acontece? As pessoas, elas ficam num looping de experiências. Então, não sei se vocês já viram, né? Tem também outros motivos, mas que eu não vou entrar. A pessoa que está na frequência de um relacionamento abusivo, por exemplo, né? Ela sai desse relacionamento, mas ela não consegue ainda entrar no amor próprio. Então, o que ela vai? Ela vai e atrai outro relacionamento abusivo. Então, ela vai ficar sempre num looping de experiências. É como uma espiral. Por quê? Porque é como se as experiências quer trazer que ela tem um olhar para estar subindo nesse nível, né? Gente, eu já vou fazer uma prática, tá? Já está acabando essa parte. Eu sei que é muita informação, mas eu estou tentando ser também bem didática. Eu falei que eu peguei minha parte de pedagogia para estar explicando para vocês o que eu estou querendo contribuir. E por que também que a gente fica nesse looping, né? Porque a gente tem um campo eletromagnético, né? Eu não trouxe dados para não ficar maçante, mas o nosso coração, ele tem células neurais, ele tem a potência energética dele, de eletricidade, é maior do que a do cérebro. Tem algumas informações que eu não quis trazer, e é através do nosso coração que a gente forma um campo energético. Só que, se lembra que eu estava vibrando, né? O que eu estava vibrando na minha vida? Eu estava vibrando no medo. Então, o meu campo de energia, que é um campo como se fosse um campo emocional, um campo sutil, ele está vibrando bem contraído. Ele não, então, até os 200 Hz, né, até 175 Hz, aquelas emoções consideradas mais desagradáveis, mais densas, mais negativas, faz eu ficar assim, ó.
Então, eu não consigo prosperar, eu não consigo ter abundância, eu não consigo sair desse processo de procrastinação, de autossabotagem. Quando a gente, aí aqui eu coloquei o exemplo do amor, né? Quando a gente está num campo mais expandido, a gente está nesse campo mais expandido mesmo, né? Enfim. Ó, aqui é um outro exemplo, ó. Aqui é o campo como se fosse o campo do medo, e aqui é como se fosse o campo do amor. Na verdade, o campo do amor é bem maior, né? E chama campo toroidal, né? É como se fosse um formato de uma maçã mesmo. E para continuar, ó, a emoção, ela vem da palavra, vem do latim, né, de motus, que é movimento. Né? Há algumas químicas no nosso corpo acontecendo que geram essa situação, né? Se eu tô com raiva, né? Às vezes eu quero fazer assim com a mão, eu quero como se fosse lutar, quero correr, quero gritar. Se eu tô com medo, eu fico mais contraído, eu fico mais paralisado. Então, tá acontecendo algumas coisas no nosso corpo. Só que a realidade, gente, nós estamos numa realidade que, se lembra o que eu coloquei como objetivo lá, aquela figura lá do cérebro e do coração? A gente acredita que a mente é uma coisa, que o corpo é outra coisa, que a nossa essência, que a nossa alma, e aí vocês podem colocar o nome que vocês desejam, é outra coisa, e que esse universo, essa energia maior, é outro processo. A gente está numa separatividade. A gente, quando eu falo muitas pessoas, né? Então tem muita força ainda isso. Então, não foi ensinado para a gente a sentir, né? A nossa infância não foi ensinado o nosso processo que a gente precisava ter regulação emocional, que quando a gente estava com raiva, a gente podia pegar uma almofada e gritar na almofada. Não foi ensinado que a gente podia pegar um pano e torcer um pano. Não foi ensinado na nossa infância que era um medo que não era um medo real. Enfim. E aqui no nosso corpo, a gente carrega todas essas emoções, né? Eu coloquei as mais baixas aqui. E aí eu não vou entrar na parte de neurociência para não ficar tão longo, mas a gente carrega através de um sistema, né? Que é um sistema autônomo e que é através do nervo vago. Então, né, a gente leva emoções, esse nervo vago vai para todos os nossos órgãos e tem ramificações, então vai até as pontas dos dedos e dos pés. E a realidade é que a gente é um ser integral, né? Não sou eu a primeira pessoa que está trazendo isso para vocês, mas a gente é um ser conectado de forma integral. E aí, o que eu comentei do medo abaixo de 200 Hz, né? Então, considerando, você lembra que eu falei da frequência, né, do campo toroidal? Vou parar de... Peraí. Muita coisa, né? Eu falei que eu ia deixar a prática antes, mas eu não conseguia... Hoje tá sem câmera? Eu não consegui colocar numa prática antes de explicar para vocês essa frequência vibracional. Então, ficou bastante informação, por isso que eu falei para trazer um copo d'água, porque a água ajuda a gente estar racionalizando essas informações, mas eu acredito que a prática, na verdade, essa é uma outra proposta de prática, eu vou fazer uma diferente, que eu ia trazer para vocês, precisava dessa informação de campo energético, de vibração das emoções. Por quê? Se a gente está aqui hoje, tem 35 pessoas nessa sala, a gente está conectada por uma vibração, a gente está conectada energeticamente. É como se fosse uma egrégora energética.
né? A nossa turma. E hoje, quem não escolheu estar aqui por algum momento, não estava nessa frequência para estar recebendo, neste momento, essa informação. E está tudo bem, né? É como se fosse isso. E o grupo de mentorados é uma egrégora, o grupo de licenciados tem essa energia, né? E todos nós temos medo, gente. Todos nós temos o medo. Por quê? Porque está naquele cérebro instintivo, está naquele cérebro ainda animal, de luta e fuga. Então, eu ia trazer uma prática mais energética, mas como ela ia trazer algo mais de ficar mais zen, de uma meditação, e como eu acho que vocês ficaram muito tempo parados, eu vou estar trazendo uma prática mais de movimento para vocês, para estar liberando um pouquinho do medo relacionado à infância, tá bom? Tá tudo certo? Todo mundo topa nessa prática? Sim. Gente, se quiserem, até Sim, vamos lá. Se quiserem espreguiçar um pouquinho, essa prática é baseada em psicologia mesmo, tá? Só para vocês em neurociência e em psicologia. Tá calor, gente. Tá quente, por isso tô bebendo água também. Frequência e vibração, esse é o calor. Também, né? Eu sabia que o Flávio ia me entender, eu sabia. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos fechar os olhos, depois a gente fica na prática. Mas é só para a gente estar sentindo um pouquinho, depois a gente mexe um pouquinho o corpo, tá? Mas eu quero que vocês fechem os olhos. E aí, antes de fechar os olhos, olha aqui para mim um pouquinho. A gente vai colocar a mão aqui, ó. Aqui a gente consegue sentir o batimento do nosso coração, vai trazer para um estado de presença. Então, antes da gente começar a respirar, vamos colocar a mão aqui no nosso pescoço. Tá sentindo como que a gente está batendo o nosso coração? Se ele está muito rápido, se ele está agitado, se ele está mais calmo, porque vocês estão parados há muito tempo. E aí vocês vão respirar e vocês vão confiar. E não vai precisar estar na onda cerebral, vocês não estão precisando estar em estado meditativo. Mas vocês perguntam para o corpo de vocês, assim, tipo, onde eu guardo medo? Medo de inadequação, medo de não ter de ser excluída, de ser rejeitada, de ter vergonha. Onde está esse medo da minha infância no meu corpo? E algumas pessoas mais sensíveis, que já buscam algum tipo de terapia, podem sentir alguma coisa no corpo. Outras pessoas podem não sentir, mas você já está perguntando isso para o seu corpo ele já sabe disso. Ele já tem essa informação dentro dele. E aí, vocês vão fazer, podem abrir os olhos para ver o movimento, ó. Vocês vão fazer esse movimento de pinça, ó. Medo, eu não preciso mais de você dentro de mim. Eu posso sentir medo, mas eu não preciso. Eu posso sentir, mas eu não preciso. Eu preciso. E aí vocês falam assim, né? Pode tirar esse medo da inadequação, medo da vergonha, tirar medo de ter culpa, ter se sentido culpado, medo de não ter se sentido amado, medo de excluído, da rejeição, né? E agora a gente vai dar uma levantada
Não vai dar pra ver, mas só mexe assim o corpo, sabe? Tipo, pode ir. Pode ir embora, Meida. Quem quiser, não precisa abrir câmera, tá, gente? Quem quiser pode dar pulinho, sabe? Chacoalha um pouco esse corpo. Vai respirando. E agora vocês podem falar, colocar a mão no coração de vocês e falarem assim: eu tô seguro, eu tô vivo, né? Colocar alguma mão numa parte do corpo, não precisa ser no coração. Eu tô seguro, eu tô viva, eu tô aqui. Eu tô aqui. Tenho medo. Quem quiser, toma um gole d'água. Né? Não foi energético, mas está trazendo movimento para você. Nosso corpo é muito energia. E eu vou estar continuando, gente. Agora as partes técnicas, as partes teóricas. Mas está fazendo sentido para vocês? Alguém quer comentar alguma coisa? Está muito técnico, está muito cansativo? Porque aí eu pulo algumas coisas. Podem falar, podem se vulnerabilizar, gente, porque... Tá bem legal, pode seguir aí. Tá ótimo, pode seguir seu contexto aí, seu esquema, Thaís. Gratidão. Vamos lá compartilhar de novo, gente, então. Peraí que saiu alguma coisa aqui. Oxe, saiu da tela. Não sei onde eu parei. Peraí. Só um minuto que eu tô indo lá na parte que eu parei. De novo, eu vou ficar sem ver vocês, tá? Então, qualquer coisa, áudio. E aqui, eu acho que o Flávio ele pode falar melhor do que eu, mas eu quis trazer para vocês que tem alguns sentimentos através de dívidas ancestrais. E eu vou estar falando do meu jeito, né, pela minha experiência. E assim, quando a gente culpa os nossos pais, é como a gente não estivesse honrando a vida. Né? Então, a gente, às vezes, culpa nossos pais, então é como se nossos pais estivessem devendo algo para a gente. Então, a criação do meu pai foi ruim. Minha mãe não era uma boa mãe, era ausente. Então, está num julgamento. Então, você está com uma tristeza, né? Você está com uma raiva, você está com um ressentimento por trás. Forte. E aí, a gente entra nesse sistema de culpar os pais sem perceber. A gente não honra a vida, a gente não existe na vida, já que a gente não está honrando essa vida que veio dos nossos pais, e a gente nega uma força que está vindo na nossa ancestralidade, a gente está negando uma força que está vindo dos nossos avós, dos nossos bisavós, né, e não tem potência para estar subindo essa energia na vida, a gente não consegue manter constância dessa energia mais elevada, acima de 200 Hz, acima dessa energia vibracional da Terra. Geralmente, esse processo de culpa dos pais é quando, em algum momento, a gente se sentiu anulado, né? A gente teve sensação no corpo, ou interpretou, né? E sentiu no corpo. De rejeição, de abandono, de desamparo, de desamor. Sempre está envolvido nisso, gente. Nosso cérebro, ele tem uma parte do nosso cérebro, eu não coloquei também porque é uma coisa muito técnica, que é a ACC, que é a cingula anterior, e eu esqueci o resto, e a ínsula. Essa parte do nosso cérebro, ela é acionada quando a gente está numa dor física. Né? Essas duas partes do nosso cérebro.
Só que também é acionada quando a gente tem um processo que a gente se sente excluído, rejeitado. Então, quando a gente se sente excluído, rejeitado, é como se a gente sentisse uma dor dentro da gente, uma dor física, né? Então, mas voltando, se a gente sentiu isso, ou se algum dos nossos antepassados sentiu, a gente está honrando essa dor deles, né? E aí, voltando para a minha história, no processo com a minha mãe, eu tive uma inversão de papéis. Eu era mãe da minha mãe dependia de mim financeiramente e em outras situações, só que, nesse momento, eu diminuí a potência da minha mãe e eu era sabichona. Eu era aquela que sabia de tudo, né? Eu não conseguia ver a experiência da minha mãe, as coisas boas na minha mãe. Eu lembro de uma situação da minha filha está com 7 anos agora. Com 4 anos, ela ainda colocava muita coisa na boca. Então, ela estava vendo um livro, ela colocava o livro na boca. Ela estava com lápis, colocava o lápis na boca. E eu sou professora. E eu sei que o período sensório-motor, professora pedagoga, né? Eu sou professora de dar essa aula, né? Estou sendo uma mentora no momento, enfim, palestrante, mas eu sou professora de criança. E eu sei que até os 2 anos é normal, 2 anos e meio, a criança está num processo sensório-motor. E eu falava, não, é o processo dela, está um pouquinho a mais. E eu fiz pedagogia, né? Você acha? Então, eu me colocava superior à minha mãe, né? A minha filha, ela veio e eu queria provar para minha mãe que eu era diferente dela. Eu estava numa raiva muito forte do que eu não consegui sentir que minha mãe me deu, né? Eu estava numa raiva de... eu queria ter tido amor, sensação de amor, e eu acreditei que não foi suficiente, meu corpo não sentiu isso. Eu queria ter sentido mais segurança. Nossa, gente, começou a latir uns cachorros, eu não sei se vocês estão ouvindo. Aqui dos vizinhos. Isso é um online, né? Enfim, então, quando a gente está nessa energia, eu estava como se fosse numa energia que minha mãe não me deu o suficiente, eu culpava ela, porque ela não trouxe algo, eu não conseguia ter consciência da história da minha avó, da história que minha avó ofereceu para minha mãe. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Faz um joinha, porque aqui está latindo bastante. Estão ouvindo bem? Sim. Tá. Aqui começou bastante latido. Acho que chegou alguém no vizinho, o vizinho tem cachorro. E o escritório é bem do lado, assim, é bem na parte da frente. Enfim, vamos lá. Então, eu estava eu estava colocando como se minha mãe me devesse algo. Como se minha mãe, como se eu ocupasse minha mãe por algo pela minha vida, né? Minha vida é assim por sua culpa, né? E só comentando, mas eu acho o Flávio pode entender mais, né? Que eu falei que eu não sou consteladora, mas quando a gente está nisso também, às vezes a gente vai fracassar na vida só para provar para a mãe que ela foi uma mãe ruim. Então, nosso inconsciente ele é muito lindo, o nosso sistema é muito perfeito. Mas, 2020, 2022, passei por processos de ver relação com a minha mãe e com o feminino. Foi o Theta Healing, uma das terapias que me ajudou, e minha observação com a minha filha. E lá no meu inconsciente, eu guardava muito ressentimento, muita raiva, né? Eu lembro que, assim, em 2020 e 2022, eu fiz muito cursos de certificações de Theta Healer, né? E o Theta Healing, você vai fazendo módulos, né? Você vai se aprimorando. E a gente fazia as trocas. Ela, quem que você ressente? Mãe e minha irmã. Minha irmã, em algum momento, representou também minha mãe. Representou a figura materna, minha irmã.
Então, vinha muito, muito ressentimento da minha mãe, muito ressentimento da minha mãe. E que, olha, já em 2020, eu já estava com 30 e poucos anos, eu desconhecia, eu jamais imaginava que eu ia ter isso dentro de mim. Só que esse ressentimento e a raiva, vocês viram que também está abaixo dos 200 Hz lá, né? Então, eu ainda estava na escassez, na autossabotagem, na procrastinação. E aí, foi a minha filha, eu gosto dessa foto, porque, né, é o que vocês estão vendo aqui, né, a expressão de uma, a expressão da outra. Eu descobri com a minha filha que a minha vida adulta refletia a minha infância, né, a minha filha, ela trouxe esse espelhamento. Então, foi um processo muito de conexão com a criança interior, né. E eu tenho essa pergunta, que as nossas relações, quando a gente começa a entrar num processo de se conhecer, de buscar ferramentas, o que a gente começa a ligar um auto-observador, né? Então, assim, o que é meu que está em ti? É nas relações mais íntimas, é na relação com o cônjuge, é na relação com os filhos, é na relação com os pais, com os chefes, com as pessoas mais próximas, que vai trazer alguns gatilhos, que vai trazer aquelas emoções que a gente vai estar julgando lá, né? Se lembra os níveis lá, né? Que eu dei o exemplo do morador de rua? Então, assim, o que é meu que está em ti? Por que você está espelhando isso? Eu também posso colocar depois, mas tem uma autora que é Brian Kate, e para falar de espelhamento, dessa situação que o outro está espelhando sempre o que você está em você, ela tem vídeos no YouTube, ela tem livros, e eu posso estar colocando depois para você. Ela fala bastante dessa situação que o que incomoda no outro está em você. É difícil a gente ouvir isso, é difícil a gente entender. Ai, gente, ó, esse foi rapidinho. É que eu falei, eu precisava explicar a parte de frequência vibracional. Deixa eu... Oxe, cadê? Não sei. Agora sim, outra prática, tá vendo? Agora foi rapidinho. É que para mim não fazia sentido eu explicar, eu fazer alguma prática sem falar da frequência, mas enfim. Eu tive a oportunidade de atender mais de 10 pessoas aqui desse grupo, em sessões de Theta Healing. E lógico que tem a questão de ética, né? Eu não vou estar citando nomes e nada, mas eu posso estar citando que todos teve casos com a mãe ou com o pai, e que é natural. Isso é natural quando a gente tem um processo de autoconhecimento, né? E eu senti de estar trazendo para vocês uma sensação de amor ainda no útero materno, tá bom? Deixa eu ver, deixa eu ver só aqui o... Tô lendo aqui, deixa eu só... Você escreveu alguma coisa, Flávio? Quer falar? Aqui, eu fechei. Escrevi. 90% dos casos chegam, quer seja em constelação familiar ou em constelação organizacional, principalmente de empresas familiares, são relacionados com conflitos. Inclusive, hoje eu postei no meu Instagram exatamente sobre a questão do sentimento de rejeição. Enquanto você olha para o sentimento de rejeição, a rejeição olha para você. A rejeição exerce força no sistema. Então, ela atrai todos os sentimentos inconscientes que você tem de rejeição. E você falou agora que, no caso aqui, todos tinham uma relação com o pai ou com a mãe. Eu posso afirmar, de tudo que eu já atendi desde 2018 para cá, em algum momento a pessoa chega acreditando que ela está
com uma leitura de um sintoma, da consequência. Mas quando nós vamos buscar, por vezes ela está com sintoma de rejeição, de não aceitação, de julgamento, de percepção de exclusão relacionada com a infância, pai e mãe. Concordo, né? Eu também tenho outras experiências além do grupo, e é muito forte isso, né? É uma realidade até mesmo por essa maturidade que eu falei, né? A gente não tem essa parte do cérebro, né? Que é o neocórtex. Gente, é 76% do cérebro, 76% vem com uma estrutura. E aí, com os 3 anos, quando a criança... Meu filho vai fazer 3 anos, dia 17. Com 3 anos, a criança começa a se descobrir, né? No eu. Então, aí que ela começa, eu não vou falar de forma energética, mas é um aterramento também. Mas ela começa a se perceber diferente da mãe, diferente do pai. Então, ela começa a se ver não como um objeto. E ela começa a formar essa parte com mais por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, termina de formar por volta dos 25 anos, né? Então, é uma informação que chegou para mim que foi muita virada de chave, né? Tem um livro, O Cérebro da Criança, também posso indicar para vocês, adoro. Oi, Flávio. É muito tempo. Eu costumo dizer que até os 7 a pessoa, vamos falar de espiritualidade, até os 7 ela está no processo de conclusão encarnatória, dos 7 aos 14, ela está construindo o ego, é o construto do ego. Né? Dos 14 aos 21 é a terceira etapa onde ela consolida isso. Então, ela só vai terminar o seu processo de individualização para viver a sua experiência própria em torno de 21 a 25 anos, que é exatamente quando termina esta construção. Né? É ali que ela começa a saber que ela existe no mundo e começa a dizer, este sou eu, quem sou eu, para onde vou, o que eu faço. Até então ela está absorvendo tudo isso, toda essa cultura, todas essas informações. Ela está absorvendo muito do mundo externo, muito do que não sou eu, muito do que querem que eu seja e não é exatamente o que eu sou, né? E aí, também eu fiz o ciclo básico de antroposofia, gente. Eu fui dessas que fui para vários caminhos atrás de me encontrar. Então, aqui o que eu estou falando é um pouquinho, mas eu sou daquela... Eu fazia tanto curso, gente, também... Eu pensei até que era sabotagem a busca que eu fazia, né? Mas é também por eu ser terapeuta, né? Uma característica. Eu fiz um curso de ciclo básico de antroposofia. A antroposofia trabalha os setênios. Então, se vocês quiserem também procurar, é bem nessa perspectiva do Flávio. O Ricardo já comentou também, o Ricardo terapeuta também, ele já comentou um pouquinho dessa questão dos setênios comigo, eu acho bem válido também. Eu me perdi. Voltando, prática. Então, é um convite, lógico, né? De a gente estar liberando um pouquinho de ressentimento, um pouquinho dessa raiva. Se alguém tem alguma camada, se alguém sentir, se alguém não sentir também, ok. E tá trazendo uma sensação de amor incondicional dentro ainda do útero da mãe. Isso é uma prática específica do Theta Healing, não é para ser feita de forma coletiva, enfim, mas eu acredito que eu tô aqui de forma amorosa para estar contribuindo para o processo de vocês. Eu não tô aqui, e se é de forma amorosa, se é para o bem maior, não tem motivo, enfim, para bloqueio. Então, bora, gente, também? Essa vai ser mais meditativa, tá? Mas vamos lá. Se quiser de novo, pode estar colocando a mão no pescoço para estar sentindo os batimentos do coração. Pode, se quiser, tocar em alguma parte do corpo que você desejar. Respira fundo. Soltar devagar.
E eu trago para vocês a sensação de segurança, que é seguro para vocês estarem nessa prática, que vocês estão protegidos, que vocês estão seguros. E que vocês têm consciência que vocês podem estar tendo ressentimento, podem estar tendo raiva dentro de vocês, mas que para este momento da vida de vocês, ela não precisa mais estar junto com vocês. E que esse ressentimento que pode estar vindo ainda da conexão, da vivência com a mãe de vocês, seja transmutado, seja liberado do corpo de vocês, que vocês já sabem buscar ferramentas, buscar autoconhecimento, buscar o que faz sentido para vocês, para estar se conectando mais com a sua mãe. Mas que nesse momento, vocês vão estar indo e se conectando agora no útero materno. Vocês estão sentindo esse limite, mas é um limite bom, um limite dessa bolsa. E qualquer sensação de rejeição que vocês sentiram dentro desse útero também foi levado já para a luz. E agora vocês têm a sensação de nutrição. A mãe de vocês está nutrindo vocês estão fortes, vocês estão construindo a vida. E vocês têm amor incondicional em cada célula do corpo de vocês, dentro do útero da mãe de vocês. Vocês estão seguros, vocês estão amados. Vocês têm essa sensação em todas as etapas da sua vida. Vocês têm essa sensação de amor incondicional e de amor materno. Vocês vão respirando. Quem sentir pode estar abrindo os olhos. Gratidão, gente. Tá tudo bem? Comprar mais conteúdo. Eu falei, a Ana, eu acho que ela não entrou. A Ana Lu. Eu me conectei muito com ela. E eu falei, Ana, eu tô quase fazendo uma imersão. Eu já sabia, Thais, eu já sabia. Mas vamos lá. Vou continuar. Aqui, gente, eu não estou desconsiderando os homens que estão nesse encontro, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho de umas crenças coletivas, voltado mais para o feminino. Por quê? Porque foi o meu processo, e eu estou contando um pouquinho do meu processo para vocês. Somos netas de mulheres que não foram livres. 1827, direito de frequentar a escola. 1879, direito do ensino superior. 1932, direito do voto. Estatuto da mulher casada, direito da herança e não precisava mais de autorização do marido para trabalhar. 74, direito ao cartão de crédito. 77, direito ao divórcio. 85, é criada a primeira delegacia da mulher. 88, Constituição reconhece a igualdade de gênero. Eu trouxe isso para estar trazendo uma reflexão, que a gente carrega muitas dores, né, dessa submissão, dessa anulação, eu acho que anulação é a palavra que mais se encaixa, né, e aí eu trago essa reflexão também para os homens, e eu não desconsidero
aqui que o homem, ele foi construído nessa sociedade, né, que ele não podia sentir, que ele tinha que ser o homem alfa, e etc e tal. Eu não tô excluindo o homem, né, não tô nesse papel, mas eu tô trazendo essa reflexão, e eu sei que hoje o homem que quer ter essa masculinidade mais equilibrada, também é desafiador, né, é desafiador nesse processo de perceber o sentir, porque nunca, né, nunca foi permitido, enfim. Eu reconheço o processo do homem, mas eu tô trazendo essa reflexão porque traz muitas dores desse coletivo, dessa egrégora de mulheres, né? Então, o que sua mãe ouviu, ou nós ouvimos e vimos na nossa infância, relacionado ao homem. Aqui tem um erro, mas desconsidera. Então, lá vai eu no meu processo, né? Todo homem é ruim, faz algo ruim. Homem não presta. Todo homem engana. Não posso confiar no homem. Não posso depender de homem. Tenho que ser submissa e me anular para me proteger. Não dependo de ninguém. Né? Então, a gente carrega essas dores ancestrais, né? Como eu já coloquei, essa crença ancestral e também dessa egrégora, ela traz de 7 gerações. E se torna uma mulher heroína, guerreira, que vai dar conta de tudo, de todos. Né, essa mulher também se torna quando teve uma infância de muito caos e adulta muito cedo. Eu ainda estou no processo de desconstruir essa heroína, essa guerreira de mim. Né, então, mas eu sei que é muito forte em muitas mulheres, porque é como se fosse assim, um processo às vezes de cura, a gente está numa polaridade de submissão, aí a gente vai para uma polaridade como se fosse de algoz. Então, assim, a gente está na submissão, então a gente vai, eu não aceito menos que, né? Então, esse feminino, de forma, não estou julgando, mas que muitas vezes estamos se mostrando, guarda muita raiva, guarda muito, não consegue enxergar, né? Tá usando aquele óculos, tá usando o óculos da raiva muito forte, né? Então, está na outra polaridade. Então, quando a gente está no processo de cura, a gente sai de uma polaridade de submissão, vai para a polaridade de algoz, não sei o que menos o que, para depois tentar encontrar o equilíbrio. E eu tive essas crenças, né? E, enfim, alguém escreveu alguma coisa? Pode. Gente, eu não consigo. Eu levantei a mão, Thaís, Flávio. Quer falar? Quando você fala processo de 7 gerações, você está falando a luz do Theta Healing? Ou você está... Eu estou falando segundo os estudos do Theta Healing. Do Theta Healing. Sim. Okay. Tá. Porque tem também um estudo que eu estou agora em trampo, tem dados pleiadianos que eles também falam de curar as 7 gerações ancestrais através de energização. É curioso, porque isso que você está falando do Theta Healing está em ressonância com outra coisa que eu estou estudando, que também fala das 7 gerações e da importância de quebrar as vibrações, exatamente do que você está falando, das vibrações energéticas que existem no inconsciente das 7 gerações. Aí me chamou a atenção que você vem falando em 7 gerações, por isso que eu perguntei. No final, eu vou, se der tempo, né, eu vou comentar um pouquinho de Nova Era. Não sei se faz sentido para você, mas vamos lá, gente. Isso tem a ver com Nova Era, que nós estamos falando exatamente. 2021, 2023, passei por processos de ver a relação com o masculino. Que é essas dores aí, gente. Foi o Theta Healing que me ajudou, junto com uma imersão uma imersão da Dani Silvares. Neurociência também entrou na minha vida e experiência de vida. E lá no inconsciente, né, lá no meu campo vibracional, lá no inconsciente, quando eu falo inconsciente, também tem uma... neurologicamente, a gente tem uma parte do cérebro que chama hipocampo, né? Então, guarda nossas memórias, enfim, tem tudo, cada vez mais tendo estudos. Tinha raiva, dor, de anulação e medo. Então, tinha essa dor desse feminino. E eu passei por mais uma gestação do meu gostoso. Eu fui morar
Ai, coloquei errado aqui, né? Mas, gente, a gente digita e redigita, mas tudo bem. Passei por mais uma gestação, fui morar com o pai do meu filho, tive a depressão pós-parto, e aí, gente, eu fui morar sozinha com 2 crianças, meu filho estava com 7 meses, a Mariana estava com 5 anos, 5 anos e 2 meses, mais ou menos, e naquela época eu queria provar que não dependia de homem, né? Faltou pontuação, mas é coisa que eu tô vendo agora, tá, gente? Não importa isso, importa a informação. Eu passei por um processo que eu tive que morar com alguém, e eu estava totalmente... Quando a gente está nesse processo, eu não dependo do homem, eu dou conta de tudo sozinha, é o ego que está falando isso, e também a gente se torna esse masculino. Então, a gente se torna o quê? Quando eu falo se tornar, eu não vou entrar muito no aspecto energia feminina e masculina para não se estender, mas a gente se torna uma mulher que quer ter controle de tudo e de todos, que não consegue receber ajuda, que quer as coisas do jeito dela, até mesmo como forma de proteção, de não confiar mesmo, né? A gente não vibra no receber, a gente vibra muito no controle, eu tenho que provar, então tá muito nesse processo, então tá muito ainda naquela coisa do medo, da raiva, da tristeza que essas ancestrais tiveram, né? Porque por trás da raiva, gente, a raiva, ela sinaliza limite, algo que passou do limite, uma raiva, né? Mas quando tá nessa raiva de sangue nos olhos, vamos dizer assim, a gente está escondendo uma tristeza. A gente não consegue acessar essa tristeza. Então, por isso que, né, que eu falo, terapia é vida. Vocês, né, vocês vão marcar eu como isso. E junto com o masculino, eu coloquei a relação com meu pai. Lembra que eu falei? Ele faleceu quando eu tinha 10 anos de idade. E aí, nos meus processos, eu descobri que eu tinha a sensação que meu pai me abandonou. E eu não... Gente, só que eu fui, né, vocês têm, ó, 2021 a 2023. Em 2020, eu já estava há 5 anos no processo de cursos, de terapias diversas, eu não conseguia acessar esse sentimento antes que meu pai tinha me abandonado. E também acessei que eu era a princesa do papai, né? Mas se eu coloquei que meu pai me abandonou, eu colocava ele como culpado, então eu também colocava ele como ele estava me devendo, né? Ele me abandonou. Então, com 10 anos, no tal que daí eu cheguei a comentar, quando ele faleceu, eu tive a alexitimia, que chama, né? Eu não senti, meu corpo não sentia mais nada. Então, eu não consegui sentir tristeza, eu não consegui chorar, eu não passei por um processo de luto. E na época eu estava ainda no tratamento de câncer, fazia quimioterapia, enfim, então eu acho que foi uma forma que meu corpo fez para me proteger. Então, o que eu falei, né, foi em 2023, 2024, eu passei por processo de ver a relação com meu pai. E aí, em novembro de 2023, eu tenho, porque ainda é recente, né, um ano atrás, praticamente, veio muito uma experiência que trouxe essa sensação de abandono, e aí eu consegui conectar com esse trauma do meu pai, e eu chorei por mais de 15 dias. Foi uma sensação muito forte, assim, né, porque aí não foi uma construção de crença, então aqui a gente está falando de trauma. Eu comecei a acessar esse trauma em agosto de 2023, só que eu fui chorar em novembro de 2023. Por isso que eu falo que o ser humano, e que a história do ser humano, e que a gente tem que ter esse olhar pelo outro, é muito sensível, né? Eu não estou trazendo essas histórias para me posicionar como vítima, eu estou trazendo essas histórias para vocês entenderem que eu tinha aqui o medo de ser abandonada, então eu ainda estava vibrando no medo. E aqui eu conheci a constelação familiar, sabe?
Foi o Teta Healing que me ajudou, junto com a constelação familiar e a experiência de vida. E foi em 2023, 2024, né, que eu deixei minha criança interior ir. Ela não comandava mais minha vida. Saí do vitimismo, foi o primeiro ano que estive solteira efetivamente, não buscando inconscientemente um pai ou uma mãe. Eu me relacionei quase 15 anos com o pai da minha filha, e aí o pai do meu filho foi um vai e volta, mas enfim, eu nem sei quanto tempo que eu fiquei com ele. Mas inconscientemente eu estava buscando um amor de pai, um amor de mãe. E eu dei espaço para a mulher Thaís, e não mais guerreira, né? Eu acho que eu estou nesse processo. Mas aí, quando a gente fala isso, quando eu falo que foi o ano que eu estive mais solteira, que eu estive solteira efetivamente, porque como eu falei, com o pai da minha filha, até 2023 era um vai e volta, a gente começa a se conhecer mais, a gente dá espaço para alguém que não existia, porque eu sempre estava com alguém, gente, a minha vida inteira eu estava num relacionamento conjugal, seja casada, seja namorando. Então foi uma desconstrução mesmo, uma descoberta dessa Thaís. E que deixou a criança interior. Quando eu falo criança interior, gente, é esse sentimento, essas emoções que foram reprimidas, que não foram nomeadas, enfim. Eu posso também fazer um encontro falando de criança interior, é muita coisa. Para nascer, precisamos de dois, continuando na ancestralidade, né? Que eu falei da mãe, do pai, né? Para nascer, nós precisamos de 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós. Ixi, aqui tá errado, mas acho que é 500 e pouco. Heptavós. Eu nem sabia esse termo. 356. 356. 356. Eu digitei aí na hora de digitar. Então, gente, é muita história. E pode ter muita história de guerra, né? De onde eles vieram, quantas lutas eles já lutaram, por quantas fomes eles já passaram. Eu só vou ver nos erros, mas tá tudo certo. Quantas guerras já viveram, quantas vicissitudes já passaram, né, gente? É muita história, é muita dor. Ok. Mas é muita potência, né? Somos sonhos dos nossos ancestrais, não precisamos ser leais às suas dores para pertencer. Mas podemos sim carregar seu poder e todas as suas habilidades, sua potência. Gente, tem muita potência dentro dessas histórias para a gente estar aqui. E não estava no programado, mas eu estou sentindo de só fazer assim, né? Mandar para vocês assim, liberar a crença mesmo, né? Liberar a crença vocês mesmos, comandam no corpo de vocês. Eu libero a crença que eu preciso ser leal às dores da minha família, às dores dos meus ancestrais, para estar pertencendo a essa família. Então, se vocês quiserem, vocês fecham os olhos, mas fala isso com força, né? Eu libero a crença de ser leal às dores dos meus ancestrais para pertencer a eles, né? E eu fico com essa potência, gente. A gente reconhece essa potência, essa força desse feminino masculino. Oxe, meu Deus do céu, gente. E aqui, peraí. Thaís. O quê? Flávio, tem uma frase sistêmica. Você falou libera a crença, ainda ficou uma sensação aqui no corpo, tá? É que eu não tô, não tô no campo energético de todo mundo, né? Mas enfim. Mas tem uma frase sistêmica que diz: você faz um movimento, eu retiro do meu corpo físico, mental, espiritual, de todos os meus corpos, todas as sensações, emoções, sentimentos relacionados a estas crenças, e assim eu me abro para os próximos movimentos. Prosperidade,
de bonança, de libertação, e vou honrar os meus antepassados através do meu sucesso, da minha prosperidade, e também faz este movimento, retirando dos seus corpos e dizendo, eu me libero para poder liberar vocês. Essa é uma frase sistêmica que ajuda demais a fazer esse movimento de libertação. Tá? Que lindo! Gratidão. Eu faço mais atendimentos individuais, gente. Então, estar nesse coletivo também é uma novidade para mim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não quis não trazer, porque é da minha essência. É como se eu perdesse, não fosse eu, se eu não trouxesse alguma coisa para vocês, né? A egrégora está protegida, fica tranquila. A egrégora está protegida. Eu vi ontem que fez essa. Gente, tem alguém com o microfone aberto. Vamos lá. Vamos lá para prática, né? Deixa eu ver se eu... Prática, perdão, ressentimento. Essa prática de perdão e ressentimento, como está faltando pouquinho tempo, e também eu já meio que planejei isso, eu também pensei nessa frase. Eu sugiro para vocês plantar uma árvore em algum lugar dedicado à sua ancestralidade, dedicado a essa potência, dedicado a essas dores, né? Como se fosse uma homenagem, honrando toda essa ancestralidade para vocês. Então, fica um dever de casa, tá bom? Obrigada, Flávio. Gratidão. Né? Eu falei, essa parte de antepassados é mais de constelação. Por mais que o Teta Healing, numa sessão individual, a gente consegue acessar, mas a constelação, eu acredito que para trabalhar antepassados, eu acessei essa terapia mesmo sendo consteladora. Eu sou dessas assim, mesmo sendo Teta Healer. Que tá tudo, tudo que vai ajudar no nosso processo, gente, é bem-vindo. Então, eu sugiro prática de plantar uma árvore, fazer uma oração, do jeito de vocês, dedicando ao antepassado de vocês, as dores, e que agora vai crescer, né? Vai crescer para essa vida, tá bom? E aí, estamos no finalzinho. Vou continuar a parte de apresentação. Depois eu vou querer foto de árvore plantada. Cobrar de forma leve, tá? Oxe, tá. Peraí que aqui deu uma travada. Vamos lá, gente. Se lembra lá nos primeiros slides que eu comecei a falar de crenças, né? A nossa essência, ela é confiante, ela é amorosa, ela é curiosa, ela é criativa. E a gente vai sendo esquecida, vai formando as pessoas, vai tendo esses downloads de crenças. Tem um momento, às vezes, que a gente tem tanta crença, tanto sentimento denso, a nossa essência fica lá escondida. Né? Ela vai sendo... acabei não mudando a frase. Poxa. E o processo de se conhecer, ele vai clareando, né? Ele vai ampliando aquele... Se lembra a tabela do doutor de frequência vibracional do Dr. David Hamskens, lá? A gente vai ampliando o nosso nível de consciência conforme a gente vai limpando esses sentimentos, essas dores e essas crenças. Então, a gente vai, como se estivesse dando espaço para a nossa autenticidade, para a nossa essência, que é confiante, que é amorosa, que é curiosa, que é criativa. Só que no meu processo, eu ainda tinha uma sensação de vazio. Né? Eu já tinha... Não que eu ainda não tenha que ver, gente, o processo de se conhecer, para quem começa, a gente percebe que é constante, né?
e que a vida vai trazendo situações e aqui é constante. Então, eu passei por um processo, mas eu ainda tenho que ver coisas com meus pais, tenho que ver coisas da minha criança interior, enfim, não quer dizer que eu estou num nível, não sei o quê, longe disso. Mas quis contribuir com vocês, né? Que a gente precisa estar elevando essa vibração. E eu tinha essa sensação de vazio. E foi bem recente. Mas vamos lá. Take me to the ocean, take me to the sea, wash away my worries, let my soul be free. Take me to the ocean, take me to the sea, wash away my worries, let my soul be free. Vocês conseguiram ver o vídeo? Né, se quiser, eu coloco de novo. O peixe, ele estava numa escassez. Mas ele estava confortável, né? O Fry fala, estava na zona de domínio dele. Se lembra que eu coloquei o vídeo lá do pinguinzinho, que eu ainda não estava preparada para o mundo, para a abundância, para a prosperidade? Né? Hoje eu já sou esse peixe, eu já quero esse mar. Eu não estou com medo da prosperidade. Tem muita gente, só para comentar, tem muita gente que tem crença que o sucesso, que viveu tanto nesse caos, nessas tristezas, nesse caos, lembra da figurinha toda enrolada? Que tem medo da felicidade, que tem medo de viver o bom, né? Quando eu saí de um relacionamento tóxico e fui para um relacionamento mais saudável, eu não sabia lidar com aquele relacionamento, porque eu sempre me anulei, sempre fui submissa. Então, eu fui aprender, ele perguntava assim para mim, o que você quer comer? Não sei, você que escolhe, porque eu sempre me anulava, né? Então, eu já estou num outro processo, mas as pessoas, no geral, elas têm a crença que o sucesso, que a felicidade é algo ruim, né? Porque toda mudança gera uma insegurança. Então, uma das necessidades é o quê? Segurança. Então, o que impede de ir para a abundância, para o mar, e sair da autossabotagem? Né? Eu tinha aquela sensação de vazio, hoje eu já posso ir para o mar, é a desconexão consigo, o não se conhecer, o ficar no processo automático. Então, quando a gente está desconectado, né? Você lembra que eu coloquei o corpinho mente, o corpo que é as emoções também, tudo desconectado? A gente está desconectado, a gente está vibrando naquela frequência abaixo de 200 Hz. E se a gente está desconexão com a gente também tem uma desconexão com Deus. E eu não percebia isso. Mesmo sendo terapeuta, e em muitos atendimentos eu falo que eu sou canal, né? Em 2024, eu passei por um processo de ver minha relação com Deus, com o Criador. Foi o Teta Healing, novamente, que me ajudou. Junto com o processo comigo mesma. Você lembra que eu falei que foi o momento que eu fiquei mais tempo sozinha? Os licenciados, eles tiveram convite para estar lá em Alphaville no dia 30/6 e dia 1/7. E foi uma experiência que o Herbert, ele falava coisas extremamente racionais com louvor do fundo. A gente ficou lá, eu não lembro, mas a gente, ficou das 8h30, 9h, até 7h da noite. Teve um dia que foi até umas 9h. Hã? Alguém falou alguma coisa? Eu sei que a gente ficou muito tempo lá. Em todo tempo, tinha louvor sendo cantado no fundo. E ele falando de coisas extremamente estratégicas, que eu achava extremamente maçante, né? Porque o mundo corporativo, o mundo de negócios, para mim, talvez eu tenha até que liberar a crença, mas assim, é algo desafiador em muitos aspectos, porque é muito racional. Só que eu sei que eu terminei o encontro no outro dia, ou no mesmo dia, eu não lembro, eu falei assim, eu queria sua playlist.
E hoje eu faço caminhada ouvindo louvor. E eu acho, e assim, é muito lindo essa transformação, que foi através também dessa experiência com o Herbert, né, é um dos propósitos dele, e ele conseguiu, lógico que eu também fiz uma sessão que foi vida e morte, que eu trabalhei bastante coisa e trouxe essa conexão também com Deus. Então, tanto a fé quanto o medo exigem que você acredite em algo que você não vê. E a frase original, né, fala assim, a escolha é sua, mas a escolha não é nossa, quando a gente está com todos esses sentimentos que a gente não consegue perceber, né? A escolha é termos movimentos, ações para sairmos do medo. Hoje eu consigo escolher a fé. Então, tanto a fé quanto o medo exigem que você acredite em algo que você não vê. Hoje eu consigo escolher a fé. Antes eu não conseguia, antes eu estava no medo. O que você vê, ou o que você era, e aí que é uma reflexão, né? O que você era antes do seu corpo, antes do seu cérebro, né? Antes desse mental, desse emocional, né? O cérebro traz esse mental e esse emocional. O que você era antes do seu corpo, antes do seu cérebro? Você era 100% amor e luz. Nós somos 100% amor e luz. Nós somos 100% conexão com o divino, conexão com o Criador, com o universo, com Deus. Nós somos 100% amor e luz. Em algum momento a gente esqueceu isso. Ai, meu Deus, só um minutinho, gente. E eu quero trazer essa música para vocês. Vocês conseguem ver? Tá sem música, Thaís. Tá sem música? Ah, peraí. Curioso, eu quero escutar a música agora. Eu também quero. Não, vamos dar um jeito. Compartilhar esta guia. Compartilhar esta guia. Acho que agora vai. Ai, Deixa eu ver. né? Aí. Tá ouvindo? Eu já vi. Eu já tentei, do meu jeito várias vezes eu tentei. Me tornei um especialista em fracassar, em me frustrar. Se eu pudesse retornar de volta onde tudo deu errado, Senhor, eu deveria ter te escutado. Será que é tarde demais pra mim? Ele me disse, sonha mesmo e lança fora esse medo. A sua parte é confiar, a minha é realizar. Ele me disse, sonha mesmo e lança fora esse medo. Você nasceu pra conquistar e nada poderá frustrar. Então pode sonhar. Sonha mesmo. Sonha mesmo. Sonha mesmo. Se eu pudesse retornar de volta onde tudo deu errado, Senhor,
eu deveria ter te escutado. Será que é tarde demais pra mim? Ele me disse, sonha mesmo e lança fora esse medo. A sua parte é confiar, a minha é realizar. Ele me disse, sonha mesmo e lança fora esse medo. Você nasceu pra conquistar e nada poderá frustrar. Então pode sonhar. Sonha mesmo. Sonha mesmo. Sonha mesmo. Então pode sonhar. Sonha mesmo. Sonha mesmo. Sonha mesmo. Então pode sonhar. Beijo. Parabéns, Thaís. A sua imagem, você está sem a imagem sua. Peraí, Muito bom, Thaís. Oxe. Já peraí, peguei calma uma aí. música. Você emocionou Já todo me mundo apeguei. agora. Eu tô sem imagem, eu desconectei para ver se não travava. Só um minutinho. Sumiu Peraí. você, mas a voz está aqui. Estamos te escutando. Peraí. Vai dar certo. É só finalizando aqui. Interrompe o compartilhamento. Compartilha de novo. Vocês conseguem ver essa imagem? Não, você parou de compartilhar, Thaís. Agora voltou. Parei? Espera aí que tá voltando. Voltou. Voltou. Só a sua que não, mas a mensagem Na minha sim. não tá, mas tudo bem. Fechando, quando alguém toca a minha vida, é um presente. Quando eu toco a vida de alguém, é uma honra. Mas quando eu posso fazer com que os outros toquem suas próprias vidas, essa sensação é inexplicável. Muito obrigada. Eu emano muito amor incondicional para todos vocês. Ai, me emocionei. Gratidão, Que Thaís. linda, parabéns. Gratidão. Pessoal, pode abrir a câmera, abre o Muito bom. microfone, porque Eu eu abri Sensacional. Vamos tirar foto? Foto? Cadê a foto da Thaís? Vamos abrir a câmera, pessoal. Calma aí, vamos lá. Peraí, Todo tem que mundo pôr a muda. Thaís, peraí. Cadê Tem que ela voltar. Cadê você? Thaís, tenta me abrir sua Cadê a câmera. Thaís? Você aqui. de novo. Além de tudo, Thaís, Ai, e entra sharp de no novo, horário. Thaís. Entra de novo. Aí entra, né? Isso. E aí, pessoal? Que aula, hein? Foi maravilhoso. Maravilhosa. Show. Que experiência de vida. As nossas maiores dores sempre serão as nossas maiores fortalezas. Sem dúvida. Quantas lições, né? Muito. E você viu que ela me trouxe ferramentas para ajudar todo mundo aqui a lidar com essas crenças. O Flávio completou também. Muito lindo o texto do Flávio. E oportuno também, né? Porque foi bem na hora do exercício e trouxe mais ainda, né? Claridade para o que ela estava falando. Muito Isso legal. é a parte da conexão, né? Eu já quero plantar uma árvore. Eu também. Quem for plantar as árvores, olha, vamos colocando no grupo, tá bom? Já, vamos comprar lá uma mudinha para a gente plantar. Ah, que bonitinha. Tá até com uma mudinha aí, ó. Ah, que linda, Roberta. A
Roberta é especialista, né, gente? É. Tem que achar um lugar legal para plantar ela, né? Aliás, Roberta, já tem uma... Nossa Thaís de volta, gente. Dá uma Aqui em São Paulo, qualquer lugar é legal, viu? Roberta, já tem uma ideia para a Thaís trabalhar depois. A Thaís você já leva as mudinhas para ela das plantas e no trabalho dela já faz a ancestralidade e cada um ganha para poder plantar árvores. Boa. Ó, Thaís, eu não vi, ó, já tô com a minha muda aqui, ó, da árvore, ó. Thaís voltou. Que bom, Roberto. A Thaís já está na Gente, quem sala. vai tirar Já. foto aí? Quem consegue printar? Eu printo aqui, cá. Mas Depois- a pessoa tem que abrir a câmera. Só Vanessa, concluindo, Monteiro. se alguém fez print, se alguém fez alguma coisa, pode marcar eu no Instagram também, tá bom? É isso aí, eu espero que agora, efetivamente falando, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Lógico que eu trouxe conteúdo, mas eu tô aqui como canal mesmo para vocês. Tem só mais uma frase, tem uma frase que fala assim: seja Deus através de você. E que eu possa ser Deus nessa aula, que eu possa ser Deus nas minhas atitudes, nas minhas ações. E é isso, gente. Gratidão. Tem alguma dúvida, alguma pergunta?